Boa tarde. A TV Cultura passa a transmitir ao vivo, direto do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, uma entrevista coletiva do governador João Dória, do prefeito Bruno Covas e também dos secretários de Estado da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Econômico e também com o chefe do Centro de Contingência do novo coronavírus. Hoje serão anunciadas novas medidas no combate à pandemia do novo coronavírus. Vamos acompanhar a entrevista. Uma coletiva de imprensa com a participação do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, integrante do Comitê de Saúde do Covid-19, José Henrique German, da Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, da Célia Parne, secretária de Desenvolvimento Social, e de Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19. Também aqui, acompanhando essa coletiva presencialmente, o General Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Edson Aparecido, secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Aline Cardoso, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, aqui da capital de São Paulo, Helena Sato, nossa diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica e também integrante do Comitê de Saúde, Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e Kleber Mata, secretário de Comunicação. Começando com as mensagens de hoje. Hoje é quinta-feira santa, véspera da sexta-feira santa, período de Páscoa, momento que reforçamos que a união e a solidariedade é fundamental. Num momento como esse, de dificuldade, de uma pandemia que afeta a vida, o movimento e o comportamento de milhões de pessoas, aqui em São Paulo, nós pregamos união e solidariedade. E também um momento de paz, reflexão e orações. Como católico que sou, assim como Bruno Covas, mas isto é válido para qualquer profissão de fé. Agora é um momento de paz, de equilíbrio, de aproveitar a Páscoa para fazer uma reflexão sobre essa pandemia e orar por aqueles que estão doentes, orar também pelos que perderam a vida e nos solidarizarmos com aqueles que são os mais desprotegidos, os mais pobres, os desfavorecidos e que precisam de apoio e precisam de solidariedade. Repito, o momento é de paz e reflexão. Os anúncios de hoje do governo do Estado de São Paulo são os seguintes, serão sucedidos também por anúncio da Prefeitura da capital de São Paulo. Primeiro, o lançamento do programa denominado Sistema de Monitoramento Inteligente, o SIMI, S-I-M-I, São Paulo. Ontem já fizemos o primeiro teste e até o Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão e também a Globo News reproduziu com muita precisão o funcionamento deste sistema. O governo do Estado de São Paulo fechou um acordo com as 4 operadoras de telefonia celular no Brasil, a Vivo, a Claro, a Oi e a TIM. E as 4 operadoras vão passar a monitorar o isolamento aqui em todo o estado de São Paulo durante a quarentena. Quero transmitir aos presidentes das 4 operadoras, com os quais nos reunimos virtualmente, e os seus diretores, o nosso agradecimento pelo apoio, pela solidariedade, pela disposição de realizar esse trabalho, esse serviço de alta tecnologia em São Paulo, sem nenhum custo, sem nenhum ônus para o governo do Estado de São Paulo. Um gesto de profunda solidariedade da Vivo, da Claro, da Oi e da TIM, a quem mais uma vez agradeço. Com informações geradas a partir dos dados dos aparelhos dos seus usuários, portanto 100% de todos os usuários de telefonia celular em São Paulo, nós poderemos identificar os locais aonde essas pessoas estarão e aonde existir concentração, para analisar também o percentual de isolamento
e ações de orientação e advertência, se necessário, aonde este mapeamento apresentar concentração de pessoas. Na sequência, a Patrícia Ellen vai explicar e oferecer mais detalhes a respeito. Vamos dar aqui um exemplo. Ontem, dia 8 de abril, tivemos 49% de isolamento, muito abaixo do necessário, que é 70%. A nossa meta em São Paulo é atingir 70% de isolamento. Já chegamos a 59% nesta semana, no domingo, mas nós temos que ter como objetivo alcançar 70% de isolamento. Essa é a orientação da medicina, essa é a orientação da ciência, dos profissionais que assessoram o governo do Estado de São Paulo para limitar os efeitos da pandemia, termos menos pessoas infectadas e menos pessoas sob risco de morte. Por isso, a campanha de disparo de SMS com as operadoras vai alertar localmente, regionalmente e separadamente aquelas pessoas que estão em regiões ou áreas do Estado de São Paulo, no campo ou nos núcleos urbanos, para que fiquem alertas, e estes alertas serão emitidos por SMS, prevenindo e orientando essas pessoas para retornarem às suas casas, para aumentarem os seus cuidados e para terem atenção com as recomendações do governo do Estado de São Paulo para ficarem em casa. Detalhes deste novo programa, denominado Sistema de Monitoramento Inteligente, o SIMI, será apresentado na sequência pela secretária Patrícia Ellen. O segundo anúncio de hoje é a produção e distribuição de 2 milhões de máscaras. As máscaras serão produzidas em comunidades carentes aqui da capital de São Paulo. Esta é uma ação conjunta do governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da capital de São Paulo. A produção foi iniciada nesta segunda-feira, dia 6, na ETEC de Heliópolis, com 14 costureiras. Será ampliada na próxima segunda-feira, 13 de abril, em mais 19 unidades das ETECs, que são administradas pelo Centro Paula Souza, do Governo do Estado de São Paulo. A previsão é para a produção de 2 milhões de máscaras até o dia 30 de maio. A produção, à medida em que ela for ocorrendo, as máscaras serão distribuídas principalmente nas comunidades, Heliópolis, Paraisópolis e outras comunidades aqui da capital de São Paulo e, na sequência, na região metropolitana de São Paulo. O financiamento para esta operação é de 2,5 milhões de reais e os recursos foram integralmente doados por 3 instituições financeiras, 3 bancos privados, a quem agradecemos, respectivamente, o Itaú, Bradesco e Santander. A confecção será realizada por 740 costureiras, mulheres destas comunidades carentes, que vão receber R$ 2,00 por máscara produzida e a remuneração pode ultrapassar R$ 80,00 por dia. Portanto, uma medida que atende uma necessidade de saúde pública, atende também uma necessidade de geração de renda e proteção social. E, repito, uma ação articulada do Governo do Estado de São Paulo com a Prefeitura da capital de São Paulo. E as máscaras serão distribuídas à medida em que forem sendo produzidas e destinadas principalmente a comunidades da capital, de Ferraz de Vasconcelos, de Guarulhos, de Serquilho, de Ibitinga, São José do Rio Preto e Peruíbe. Sobre isso, também as 2 secretárias, Patrícia Ellen e Célia Parnes, estarão à disposição e vão explicar a esse respeito, assim como a secretária Aline Cardoso, que aqui está representando a Prefeitura da cidade de São Paulo nesta área. Terceiro informe, parceria também tecnológica com o WhatsApp. Vamos criar mais um canal de informação para os brasileiros de São Paulo. O governo formalizou uma parceria com o WhatsApp, a quem agradecemos também pelo apoio, pela solidariedade, sem nenhum custo, e a partir de hoje começa a funcionar o sistema São Paulo Pergunta. Este programa São Paulo Pergunta será um canal de informação para a população, gratuito, evidentemente, para tirar dúvidas e aumentar a prevenção contra o coronavírus. É a tecnologia a favor
das pessoas, de salvar vidas e integrar as pessoas na sua proteção e na proteção das suas comunidades. Para ter acesso ao sistema, bastará adicionar o número código 11, o número 95220-2923. Repito, 11 o código, 95220-2923, a lista dos seus contatos no seu telefone celular. E mandar uma mensagem com a palavra OI, O-I. E já estará, a conexão já estará feita. Nós estamos usando todas as conexões e ferramentas possíveis de tecnologia, por isso a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, sob a direção da Patrícia Ellen, tem feito esses entendimentos com as empresas de tecnologia e comunicação. E Bruno Covas, mais uma vez, agradeço em meu nome e em seu nome a essas empresas pelo apoio, pela cooperação e pela solidariedade. Quarto e último informe neste feriado de Páscoa, da mesma maneira que fizemos já ontem nesta coletiva de imprensa, a nossa recomendação é, por favor, evite viajar. Se puder, não viaje. Isto vai ajudar a proteger a sua vida e a vida da sua família. Só viaje se você tiver extrema necessidade. Fora disso, permaneça em casa, na capital, ou no interior, ou na região metropolitana, ou no litoral, mas não viaje. E uma observação de grande importância: evite viajar para o litoral de São Paulo. De qualquer maneira, evite. Só em casos de absoluta necessidade. Os prefeitos e prefeitas dos municípios do Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul pedem às pessoas que não se dirijam ao litoral. As praias estão todas fechadas, estão todas limitadas, interditadas ao acesso. Não é o momento de se dirigir à praia, não é o momento de fazer lazer, nem férias de verão ou férias de feriado. As praias, todas elas do litoral de São Paulo, estão interditadas. Este é um pedido que eu aqui neste momento me torno porta-voz de prefeitas e prefeitos de todas as cidades do litoral de São Paulo. E se você puder considerar esta recomendação, não viaje, exceto se tiver necessidade extrema. Fora disso, permaneça na sua casa, ao lado dos seus familiares e protegendo principalmente as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas com morbidades, as pessoas com deficiência, as pessoas portadoras de deficiência e aqueles que você tem carinho, sejam seus parentes, sejam seus amigos, sejam seus vizinhos. Passo a palavra agora a Patrícia Ellen e, na sequência, a Célia Parnes, para que possam explicar de forma precisa e rápida o Sistema de Monitoramento Inteligente, o SIMI, que vai utilizar o serviço das 4 operadoras. O serviço já começou, já está em operação, assim como a produção e a distribuição dos 2 milhões de máscaras e a nossa parceria com o WhatsApp. Vou sugerir, Patrícia, que você, na tecnologia, comece pelo Sistema de Monitoramento Inteligente, depois o WhatsApp e na sequência a Célia Parnes com você e a Aline Cardoso podem falar sobre os 2 milhões de máscaras que já começaram a ser produzidos nas comunidades aqui em São Paulo, remunerando 740 senhoras dessas comunidades. Patrícia. Muito bom. Muito obrigada, governador. Então, hoje é um dia muito importante para todos nós, porque estamos colocando a tecnologia e inovação a serviço da população para que possamos controlar essa pandemia e enfrentá-la juntos. Nós temos aqui na tela a visualização dos painéis do Sistema de Monitoramento Inteligente. Foi formado um núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, reunindo esses dados, que nos permitiram visualizar as curvas de progressão da doença,
esse é um mapa de calor sobre distanciamento social. O que está em vermelho aqui são as áreas que estão menos isoladas, ou seja, que a população está se movimentando mais. E a gente tem acompanhado isso diariamente, aqui com um olhar mais detalhado da Grande São Paulo, que é a região com maior concentração de casos. Novamente, o que está em vermelho aqui são as regiões com menos distanciamento social. Então, nós vemos, por exemplo, ali na região da Lapa, há uma movimentação grande. Então, elas mostram facilmente, de uma forma visual, onde tem regiões feito monitorar na cidade de São Paulo, e os prefeitos receberão, nós tivemos para divulgar a informação por município, para todos os municípios acima de 30 mil habitantes. Então, são os mesmos painéis que nós temos acesso, os habitantes das cidades e os prefeitos também terão. Será utilizado o canal criado aqui pelo governo do estado de São Paulo para disponibilizar essa informação. Um ponto importante é que essa informação ela é trazida de uma forma completamente anonimizada. O governo não tem acesso aos dados individualizados, nós temos acesso aos dados agrupados, que é o suficiente para conseguirmos entender o comportamento em cada região, em cada cidade, em cada bairro. Na próxima página, nós trazemos uma aplicação prática disso, que é começar a cruzar essas informações com os nossos dados da saúde, com relação a casos confirmados e suspeitos. Nós sabemos que a região metropolitana de São Paulo hoje concentra 80% dos casos de coronavírus, e nós vamos passar a acompanhar essa informação de uma forma cada vez mais granular, sempre respeitando, aqui nesse caso a gente tem informação caso a caso, e cruzar isso com a informação de distanciamento social, respeitando a privacidade das pessoas. Então, estamos buscando aqui um equilíbrio entre transparência e respeito à privacidade, para que todos tenham acesso à informação, e uma aplicação prática, que é o exemplo que vem na próxima página, que é informar as pessoas. E já agradecemos às operadoras de telefonia celular do estado, todas, ao pedido do governador, entenderam a urgência de sensibilizar a população, porque nós atingimos ontem a menor taxa de distanciamento social desde que iniciamos a quarentena. Então, nós estamos aqui entre 49% e 50% da população isolada, menos da metade. Nós chegamos a alcançar taxas de 60% e agora estamos com taxas que nos preocupam muito, porque todas as estimativas com relação aos leitos, ao combate da pandemia, estão sendo feitas assumindo um nível de distanciamento que nos dá uma taxa aqui de isolamento média de entre 60% e 70%. E nós não estamos alcançando esse indicador. Então, agora, a partir do meio-dia, as operadoras iniciaram essa força-tarefa, aproveitando que nós temos o momento da Páscoa, momento de solidariedade, que temos a sexta, sábado e domingo, para que possamos ficar em casa, né? O prefeito tem nos dito muito isso, que é um ato de solidariedade, então temos a chance de fazê-lo agora. Então, estamos recebendo essas duas mensagens, eu estava verificando aqui, eu recebi a minha 12:05, um SMS, que diz exatamente o que está ali na tela. A Grande São Paulo é o local com mais casos de coronavírus, para o meu caso, né, que a gente mora aqui. Reforce as medidas de higienização e fique em casa. As pessoas que não estiverem na área de maior incidência vão receber uma mensagem um pouco diferente, mas a divisão das mensagens foi por DDD e não por dado individual. Então, todos os DDDs relacionados à Grande São Paulo estão recebendo um tipo de mensagem e os demais DDDs vão receber outro tipo de mensagem. E que essa mensagem seja uma mensagem que nos toque para que a gente possa fazer esse trabalho como cidadãos também. Tem uma série de outras iniciativas sendo trabalhadas nesse núcleo, né? O nosso sistema de monitoramento inteligente só está começando agora. Nós vamos acompanhar e suportar a saúde, Dr. Davi Wipp, Dr. Secretário Guerra. Nós temos reuniões diárias para cruzar informações de transporte, de saúde pública, defesa civil, segurança. Então, todos trabalhando com a equipe mais multidisciplinar de dados que já tivemos no governo do estado. E vamos trazer essas informações para vocês com bastante frequência. Então, isso é o que temos agora sobre o sistema de monitoramento inteligente, e agradecemos o trabalho de todos. Temos a equipe do IPT, inclusive do governo federal, Exército, temos membros de diversas áreas, todos unidos para que tenhamos os melhores dados.
O último ponto é sobre a segunda parte do anúncio. Nós estamos produzindo 2 milhões de máscaras no estado de São Paulo, para que a população tenha acesso a essas máscaras de tecido. 1 milhão pelo estado, 1 milhão pela prefeitura, numa iniciativa completamente integrada e coordenada entre a prefeitura de São Paulo e o estado de São Paulo, para que nós possamos gerar emprego para quem precisa e dar acesso gratuito a essas máscaras a quem mais precisa também. A primeira operação já está no ar na comunidade de Heliópolis. Queria agradecer à professora Laura e toda a equipe do Centro Paula Souza, que fizeram uma adaptação das carretas do Centro Paula Souza para que as costureiras pudessem trabalhar, inclusive com as devidas medidas de segurança. E essa de Heliópolis começou a produzir na segunda-feira. Temos uma parceria com o Instituto BEI, o Instituto Rede Mulher Empreendedora, que faz a seleção e a remuneração das costureiras também, mas todas as outras etapas, e principalmente na cidade de São Paulo, estão sendo articuladas com a secretária Aline, com o prefeito Bruno, para que a priorização das comunidades e das parcerias seja feita de uma forma coordenada. Nós temos um vídeo aqui que mostra como esse processo está sendo feito. Vamos mostrar esse vídeo e passo a palavra de volta aqui ao governador. Aqui no espaço da ETEC de Heliópolis, com o CEL, fazendo a produção de máscaras de tecido que serão distribuídas para a comunidade. E o objetivo é colaborar na contenção da contaminação do coronavírus. Estamos com um grupo de costureiras que são da comunidade, atuando para que essas máscaras sejam confeccionadas com a produção máxima possível diária e a distribuição dessas máscaras para as comunidades. Então, para mim é muito gratificante estar ajudando nessa hora, né? Porque tanta gente quer ajudar e não sabe como. E surgiu essa oportunidade, para mim é uma honra estar aqui, tá fazendo essas máscaras, ajudando na confecção, para futuramente estar distribuindo para quem precisa. Obrigado, Patrícia. Vou pedir também agora uma intervenção da Célia Parnes, nossa secretária de Desenvolvimento Social. Nós temos feito um esforço muito grande, sempre cooperadamente com as prefeituras e principalmente com a Prefeitura da capital de São Paulo, de buscar alternativas que melhorem a proteção de saúde e a proteção social das pessoas. E esta é uma iniciativa que atende os dois campos. Ela atende uma necessidade premente, que é de máscaras e de larga escala, e gera renda, gera proteção social, principalmente nas comunidades. E complementa o esforço que nós lançamos ontem, vocês estavam aqui e assistiram, da cesta do alimento solidário, que começa a ser entregue nesta próxima semana para 4 milhões de pessoas. São 1 milhão de famílias, a cesta atende 4 pessoas por família, são 4 milhões de pessoas no estado de São Paulo que receberão alimentação completa, e isso foi feito com uma equipe de nutricionistas do Hospital Albert Einstein para garantir durante 30 dias o seu sustento. E na semana que vem anunciaremos aqui, provavelmente na terça-feira, uma outra cesta complementar de produtos de higiene e produtos de higiene pessoal e higiene para casa também. Mas sobre a proteção social, eu peço a palavra agora da secretária Célia Parnes e depois vamos ao Bruno Covas e à saúde. Célia. Pois não, boa tarde a todos. Só reforçando o tema que aqui nos referimos do georreferenciamento, fazendo o link exatamente com a proteção social, o grande plano de proteção social do governador João Dória. No caso desse georreferenciamento, nós estamos especialmente preocupados e olhando as comunidades e as regiões de grande adensamento. Nesse sentido, é possível colocarmos estações de rádio base nesses locais, e isso já está sendo solicitado a essas companhias telefônicas para que a gente consiga monitorar mais proximamente as regiões de grande adensamento. Nós sabemos que nessas regiões o vetor do coronavírus é mais veloz. E justamente tentando aí fazer o cruzamento não só do índice de deslocamento das pessoas, mas também um cruzamento com o índice
de incidência de contágio. Lembrando também que, além dos disparos que temos recebido das operadoras, estamos recebendo também constantemente um trabalho muito importante feito pela nossa Defesa Civil. A Defesa Civil também enviando a todos os celulares, usando aí também a tecnologia, enviando disparos de orientação sanitária, de proteção e para que as pessoas fiquem em casa também. Muito obrigada. Obrigado, secretária Célia Parnes. Fazendo uma pequena inversão, nós vamos agora à saúde e, na sequência, ao prefeito Bruno Covas. Dr. Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, para os números atualizados de hoje, aqui em São Paulo, e, na sequência, o Dr. Davi Wipp fará uso da palavra. Dr. Guerra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós temos do dia de ontem para hoje, 15.927 casos confirmados no Brasil, com 800 óbitos. Isso equivale a 5%. Em São Paulo, 6.708, 428 óbitos, o que equivale a 6%. Internados são 1.640 pessoas e 48 pessoas, metade em regime de terapia intensiva e metade em regime de enfermaria. Próximo slide. Estou mostrando para vocês aqui um comportamento da epidemia em diversas partes do mundo. Aqui tem as datas embaixo, o que significa do início do gráfico, o dia 15/3, que é quando nós tivemos aqui o 100º caso. São Paulo é esta linha branca, que mostra ali 6.708 casos, e o Brasil, 15.000 na linha laranja. Os demais, vocês vejam os Estados Unidos lá em cima, em vermelho, Espanha, Itália, a China, e a Coreia do Sul, em azul, numa reta praticamente, um pouco acima do estado de São Paulo, e o Brasil já ultrapassou esta reta da Coreia do Sul. Nós vamos provavelmente ultrapassá-la nos próximos dias. Abaixo ainda tem Singapura, Japão, Hong Kong, que são outras cidades ou outros países que fizeram, que a gente monitora juntamente conosco. O próprio Reino Unido, como vocês podem ver, está ali, a França e tal. Bom, o que eu quero dizer é que a curva nossa tem duas maneiras de se enxergar. Nós estamos abaixo da Coreia, o que é uma coisa importante. E segundo, é que ela fez uma curva para a direita e agora está embicando mais para cima. O que significa que nós precisamos tomar alguma providência para ver se nós trazemos de novo a curva para uma curvatura para a direita. Que providência é essa? É o isolamento social. Enquanto nós tivermos um isolamento social em 50%, nós não vamos conseguir dobrar esta curva. Próximo, por favor. Então, nós vínhamos com este número de casos e depois chegamos a este número final aqui, de 1.200 por dia, num dia. Então, isso significa que se nós não tivéssemos feito nada, hoje nós teríamos 10 vezes mais pacientes portadores da virose do que temos hoje. Então, este é o significado da própria curva, do próprio isolamento social. Seguinte, aqui nós temos a curva, que foi mostrada também pela secretária Patrícia Ellen, e mostra o início do isolamento, o seu anúncio, o início e a previsão e o comportamento dele até agora. Nós precisamos elevar esta curva para 70%. Então, por isso, fique em casa, precisa ter mais pessoas que estejam aderidas para que isso possa ir mudando gradativamente ou o mais rapidamente possível a sua incidência, para que a gente possa ter uma efetiva enfrentamento do vírus numa situação que todo o sistema de saúde do Estado de São Paulo possa atender os pacientes que estiverem acometidos da virose. Acho que acabou, não? Obrigado, doutor Guerra. Tem ainda alguma complementação? Doutor Davi Wipp, por favor.
Ok. Doutor Davi ficará à disposição para responder perguntas. Vamos agora ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Boa tarde a todos. A Prefeitura também queria anunciar, da mesma forma que o Estado vem fazendo, o programa Costurando pela Vida, que é um programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial do município. Trata-se de um investimento com recursos da Prefeitura de R$2 milhões para a contratação de 1.000 costureiras e artesãos, que serão contratados pelo prazo de 2 meses para a confecção de 1 milhão de máscaras, 500.000 protetores faciais e 500.000 aventais. A expectativa da Prefeitura é que esse material comece a ser entregue a partir do dia 20 de abril. A forma pela qual as empresas, as cooperativas, as pessoas jurídicas vão ser contratadas pela Prefeitura é da forma elencada a partir do maior valor que essa empresa for pagar para a costureira. Então, quanto maior o valor que ela disser que ela vai repassar às costureiras, isso vai pontuar para que essa empresa seja escolhida nesse edital que foi lançado no dia de hoje. Da mesma forma, vamos lançar um edital amanhã, no Diário Oficial do município, do programa Cozinhando pela Vida. Também se trata de um programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, nesse caso de um investimento com recursos da Prefeitura de R$1.700.000 para a contratação de 300 cozinheiras que vão utilizar as cozinhas nos céus municipais e em outros equipamentos também da Prefeitura para produzir 3.000 refeições por dia, um total de 180.000 refeições por um período de 2 meses. A expectativa é que as primeiras refeições passem a ser entregues a partir do dia 30 de abril. Esses 2 programas, o programa Costurando pela Vida e o programa Cozinhando pela Vida, são programas de duplo benefício. Em primeiro lugar, ajudamos a população que mais precisa e que mais é afetada no momento de pandemia e de crise econômica e social. E segundo, são programas de transferência de renda, em especial para as mulheres. As mulheres já correspondem aqui na região metropolitana de São Paulo a 40% das famílias, são responsáveis por 40% das famílias nas regiões metropolitanas de São Paulo. Então são 2 programas que ao total prevêem um investimento com recursos da Prefeitura de mais de R$3,5 milhões e a contratação de 1.300, especialmente mulheres, cozinheiras, costureiras e também artesãos. Na terça-feira, dia 7, nós lançamos o programa Cidade Solidária, programa para receber doações de pessoas físicas e jurídicas, tanto de recursos quanto de bens, para distribuição de cestas básicas e kits de higiene nas comunidades mais carentes da cidade de São Paulo. Nós já recebemos doações que passam de R$8.100.000 e continuamos a receber, em especial pela nossa central do 156, pela conta bancária que foi aberta para as pessoas depositarem. E eu queria aqui dizer que nós vamos ter também 8 drive-thrus para as pessoas poderem levar alimentos que vão ser recolhidos para a nossa central depois para poder formar estas cestas básicas. Esses drive-thrus de doação de alimentos vão funcionar nos equipamentos culturais que estão fechados, na Biblioteca Mário de Andrade, no Centro Cultural São Paulo, no Teatro Arthur Azevedo, no Centro Cultural da Diversidade, no Itaim Bibi, no Tendal da Lapa, na Casa de Cultura da Vila Guilherme, na Casa de Cultura do Butantã e no Centro Cultural Santo Amaro. A partir de hoje, das 10 da manhã às 17 horas, as pessoas podem utilizar esses espaços também como espaços de doação de alimentos que vão compor estas cestas básicas.
Queria também anunciar que na segunda-feira a Prefeitura de São Paulo vai ter uma reunião comandada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, pela Secretaria Municipal de Governo, com vários representantes do setor de comércio e de serviços aqui na cidade de São Paulo, e que nós vamos discutir. A pauta dessa reunião vai ser a possibilidade desses serviços que são essenciais e que continuam abertos aqui na cidade, fazerem horário de funcionamento escalonado para evitar pico de aglomeração, em especial no transporte público aqui da cidade de São Paulo. Então, a gente espera contar com a colaboração do setor privado. Isso não vai ser feito pela Prefeitura através de um decreto ou através de uma normativa de cima para baixo. Vamos construir com o setor privado para ver de que forma eles conseguem adaptar o seu horário de funcionamento para que a gente possa ter lojas abertas das 7 da manhã às 4 da tarde, outras das 11 da manhã até as 7 da noite, para evitar os dois picos que nós temos na cidade de São Paulo, o pico da manhã e o pico do fim de tarde, para que a gente não tenha transporte público muito congestionado e muito superlotado aqui na cidade de São Paulo. E, finalmente, queria também anunciar que a Secretaria Municipal de Saúde introduziu no seu protocolo de tratamento contra a Covid-19 a cloroquina. Desde que haja prescrição médica e desde que haja consentimento do paciente ou da família, a Secretaria Municipal de Saúde, nos nossos hospitais municipais que tratam pacientes com coronavírus, vão passar a administrar também a cloroquina. De forma que já determinei à Secretaria Municipal de Saúde que possa adquirir mais desse material. Nós temos hoje 6.000 cápsulas à disposição. Como cada paciente precisa de 6, a gente já tem, portanto, medicamento para tratar 1.000 pessoas internadas hoje nos hospitais municipais. Então, já determinei à Secretaria Municipal de Saúde, está aqui o secretário Edson Aparecido, que possa fazer aquisição de mais dessas cápsulas para que seja uma alternativa de tratamento. Ainda não é possível ser uma política pública, porque nós não temos ainda pesquisas concluídas, mas havendo prescrição do médico e havendo concordância do paciente, a Secretaria Municipal de Saúde passou a integrar esse medicamento no protocolo de tratamento da Covid-19. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Covas. Vamos agora às perguntas. Presencialmente, a primeira pergunta será da TV Record, jornalista Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria entender, não falando de datas, porque eu sei que isso está sendo avaliado a cada dia, mas se o governo de São Paulo trabalha já com algum plano de relaxamento da quarentena, pensando em como isso pode ser dado. Quais seriam os critérios utilizados? Eu trago aqui até a informação com base em pesquisadores de Israel que já propõem um isolamento intermitente, 5 dias de trabalho, 2 dias em casa, se isso realmente poderia ser viável para a nossa realidade aqui em São Paulo. Obrigada. Daniela, obrigado. Vou dividir a resposta à sua pergunta com o Dr. Davi Wipp, que comanda o Comitê de Saúde do Covid-19. A resposta nesse momento é não. Nós não faremos nenhum relaxamento nesse momento, não há nenhum programa nesse sentido e não há nenhuma justificativa de ordem de ciência e de ordem médica para promover isto. No momento oportuno, poderemos avaliar. Neste momento, não está sequer em avaliação. Nós não alcançamos o pico desta doença, nós precisamos ser sinceros e claros para a opinião pública de São Paulo. Nós estamos vivendo o pior mês, o pior período do coronavírus, desta pandemia. Ela, infelizmente, ainda vai atingir milhares de pessoas no nosso estado e, lamentavelmente, vai produzir muitos óbitos. Então, não faz sentido algum analisar relaxamento de medidas quando nós estamos no pico ascendente, no pior período, no mais grave, no mais trágico e no mais triste da história desta pandemia em São Paulo. E agora,
passo a palavra para aqueles que nos orientam, que são médicos, especialistas e cientistas. Dr. Davi Wippe. Bom dia, boa tarde. O Centro de Contingenciamento não discutiu esse assunto por não achar oportuno e nem pertinente. Perfeito. Daniela, muito obrigado pela sua pergunta e pela sua presença aqui. Vamos agora online com a Priscila Cash, que é da TV Brasil. A Priscila já está aqui em tela. Priscila, boa tarde. Obrigado por participar. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Gilson Rodrigues, o líder comunitário de Paraisópolis, informa que lá existem 15 casos confirmados de moradores infectados pelo novo coronavírus, além de 8 mortes suspeitas. A comunidade contratou 3 ambulâncias particulares, sendo uma com UTI para atender os moradores. E os casos foram confirmados no atendimento feito por essas ambulâncias. O líder Henrique Deloche, da Brasilândia, fala em 20 mortes suspeitas por lá. Matéria do Estadão de hoje também traz números da doença em outras comunidades de São Paulo. Desculpa, a Secretaria de Saúde tem conhecimento desses dados? Eu acompanhei o lançamento da iniciativa das máscaras, mas de que outras formas o Estado, tanto o governo estadual quanto o municipal, tem atuado nessas comunidades em que as orientações para a diminuição do contágio são mais difíceis de serem adotadas, inclusive pela quantidade de pessoas que dividem a mesma casa, de espaço pequeno, uma questão social mesmo, governador. Obrigado, Priscila. Vou dividir a resposta com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, do Zé Henrique Guerma, e com a Prefeitura de São Paulo. E Bruno decide se ele mesmo responde ou o secretário Edson Aparecido, que aqui está. Quero mencionar que nós estamos apoiando todas as prefeituras do Estado de São Paulo. Priscila, são 645 municípios, porém a responsabilidade, a função no atendimento a comunidades, bairros, é sempre do município, com o apoio do Estado. O Estado de São Paulo não deixará de apoiar e estar presente, seja financeiramente, seja através da sua estrutura de saúde, de proteção social e de segurança pública, mas evidentemente que é uma responsabilidade que cabe a cada prefeito e prefeita que atende as cidades e as suas comunidades. Então, Dr. Zé Henrique Guerma e depois a Prefeitura de São Paulo. Guerma. Boa tarde, Priscila. Nós estamos em constante entendimento com o secretário Edson Aparecido, da Prefeitura de São Paulo, e neste momento nós estamos planejando algumas ações relativas às comunidades. Nessas comunidades a gente tem feito campanha de conscientização utilizando carros de som que vão se deslocando dentro dessas comunidades, além de toda a estratégia na área da saúde para toda a cidade de São Paulo. Para essas regiões específicas, a gente tem o apoio das equipes do Programa Saúde da Família, que visitam casa a casa e também estão fazendo essa ação de prevenção. Na área da assistência, o foco é exatamente estas comunidades, porque em todo momento de crise econômica e social, são as primeiras a serem afetadas, onde aumenta rapidamente o número de desemprego, onde aumenta rapidamente o número de pais e mães desempregadas, e, portanto, toda a ação que a gente tem feito de distribuição de cestas básicas, distribuição de alimentação, distribuição de kits de higiene, são nesses locais. Agora, é claro que também que nessas comunidades é impossível falar de uma ação sem lembrar da necessidade de programas habitacionais e de saneamento. E é por isso que a Prefeitura enviou nessa semana um projeto à Câmara Municipal de São Paulo, autorizando que a gente possa utilizar o recurso excedente da Operação Urbana Faria Lima em Paraisópolis. Nós estamos falando de um recurso de R$1 bilhão que seria destinado exclusivamente à área da Faria Lima e que agora a gente quer colocar e investir na área de Paraisópolis, seja para programa habitacional, seja para programa de saneamento, inclusive com a canalização do córrego Antonico, que é uma reivindicação antiga ali daquela comunidade. Obrigado, secretário Guerma. Obrigado, Bruno Covas. Vamos agora presencialmente à Rádio Jovem Pan, jornalista Vitor Moraes. Vitor, mais uma vez, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos.
Um levantamento do DataSUS, prefeito, de fevereiro, apontou que 60% dos leitos na capital estão localizados ou no centro ou em bairros ricos da capital paulista. A prefeitura pensa na construção de mais um hospital de campanha nessa zona menos favorecida, além do hospital que vai ser entregue em maio na Vila Brasilândia. E a minha segunda pergunta vai para o governador e também para a Patrícia, se as informações do CIMI, se elas vão estar disponíveis para a população. Obrigado. Bom, primeiro lembrar que nós estamos falando de 2 tipos de leitos que nós estamos criando aqui na cidade de São Paulo. É um total de 3.000 leitos, dos quais, em números arredondados, 900 leitos de UTI e 2.100 leitos de baixa e média complexidade nos 2 hospitais municipais de campanha, o do Pacaembu na zona central, o do Anhembi na zona norte e da ampliação do hospital do Emboimirim na zona sul. Esses hospitais municipais de campanha não são hospitais de porta aberta, são hospitais de porta fechada, ou seja, não são hospitais para a comunidade do entorno procurar. A porta aberta continua sendo a UBS, o pronto-socorro, o hospital municipal local, e aí o sistema de regulação leva para esses 3 hospitais municipais de campanha. Então, não se trata aqui de diferenciar, fiquem na região A ou na região B, porque não é para atender a comunidade do entorno, é para atender o sistema de regulação do município, do qual a população dispõe para poder ter acesso ao sistema municipal das várias UBS, dos vários pronto-socorros espalhados por toda a cidade. Já os leitos de UTI, eles são majoritariamente na periferia de São Paulo, grande parte deles, como você mencionou, no Hospital Municipal da Brasilândia, no Hospital Municipal de Parelheiros e na ampliação de vários hospitais municipais já existentes, que agora contam com novos leitos de UTI. A gente tem 19 hospitais municipais, dos quais 9 são referência no tratamento à Covid-19. A expectativa é que a gente possa utilizar esses leitos e poder manter os atuais leitos ou os pré-existentes para as questões que já estavam programadas aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, Bruno. Vamos então à segunda parte da pergunta do Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan. A Patrícia Herlin fará a resposta sobre o sistema de monitoramento inteligente. Bom, nós estamos trabalhando com o modelo de transparência total. Nós temos aqui, a sala fica no mezanino, uma série de jornalistas já estiveram aqui nos visitando para conhecer os painéis. E no modelo inédito, que a gente mostra os painéis conforme eles estão sendo construídos. Então, ontem mesmo houve divulgação no Jornal Nacional, o que nós estamos negociando com 4 operadoras de telefonia, empresas de georreferenciamento como a Inloco, que também tem já divulgado suas informações publicamente para a população. Estamos fechando uma parceria com as 5 principais empresas de tecnologia, para que possamos todos trabalhar juntos e divulgar esses dados para a população. Um segundo ponto relacionado a isso, que sempre tem sido uma preocupação, é a questão de privacidade. Estamos respeitando a privacidade totalmente, diferente de alguns casos que foram discutidos de países, quando você pega a informação do indivíduo e cruza com a localização dos casos suspeitos, nós não estamos fazendo isso aqui. Nós estamos olhando município a município, bairro a bairro, sempre que as aglomerações sejam acima de 30.000 pessoas, exatamente para preservar a informação, e os dados sempre serão publicados no canal do governo, totalmente voltado ao coronavírus, para que a população tenha acesso completo. Eu também mencionei que os municípios vão ter acesso à visão de distanciamento, a média de isolamento social por município, todos os municípios que tenham mais do que 30.000 habitantes. Então, os cidadãos e os prefeitos vão ter acesso a essa informação no mesmo momento que a gente tiver acesso também. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Vitor. Agora vamos para uma pergunta online do jornal A Tribuna de Santos, da Baixada Santista, o jornalista Matheus Miller, que deve estar aqui em tela, eu suponho, ou se puder estar. Agora sim. Matheus, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, o governo do estado tem reforçado que toma as decisões com base na ciência e nas informações médicas. O objetivo é proteger vidas e que o momento do pico da doença se aproxima.
Ao mesmo tempo, micro e pequenos empresários, profissionais autônomos protestam e pedem mais flexibilidade do governo. Eles querem abrir as portas, eles temem o fechamento dos negócios e demissões, entre outros motivos. Quais as ações que serão tomadas, as novas ações que serão tomadas pelo governo nesse sentido? E há uma previsão sobre o agravamento da crise para o setor? Matheus, vou dividir a resposta à sua pergunta com o Dr. Davi Wipp, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Mas, sendo claro, com a última parte da sua pergunta, não há nenhum abrandamento nas medidas que o governo do Estado de São Paulo adotou e continuará mantendo. Volto a repetir, nós apenas iniciamos o período mais crítico, mais difícil, mais dramático e mais triste desta crise, que vai produzir centenas de óbitos e, lamentavelmente, milhares de pessoas que serão infectadas. Portanto, não há nenhum sentido em imaginar qualquer flexibilização num momento como esse. Essa é a orientação científica da medicina e dos especialistas. Porém, quero mencionar aos micro e pequenos empresários, seja da Baixada Santista ou do Estado de São Paulo, que destinamos 650 milhões de reais, isso já tem 22 dias, para o financiamento de micro e pequenas empresas através do Banco do Povo e também da Desenvolve São Paulo. E solicitamos também que o governo federal abrisse novas linhas de crédito pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil para atender os microempreendedores. Ainda não houve uma posição definitiva, pelo menos publicamente anunciada pelo governo federal, mas tenho certeza de que terão sensibilidade para a destinação de recursos de forma rápida, não burocratizada, para atender e financiar o micro e pequeno empreendedor. E também uma recomendação, assim como vários micro e pequenos empreendedores aqui da capital de São Paulo estão se reunindo virtualmente e estabelecendo plataformas de venda online dos seus serviços e dos seus produtos, uma forma criativa, diferenciada de manterem as suas atividades, evidentemente não no mesmo patamar do que tinham presencialmente, mas é uma reação positiva, criativa para a crise do coronavírus. E nós queremos exaltar estes microempresários que juntos estão procurando alternativas e nós estamos criando também fontes de financiamento. E antes de passar ao Dr. Davi Wipp, quero também agradecer o Sebrae São Paulo, com o apoio do Sebrae Nacional, também tem ajudado a construir boas parcerias e também criado fontes de financiamento para microempreendedores aqui no estado de São Paulo. E do ponto de vista da saúde, que é por onde balizamos todas as nossas ações neste momento, peço a palavra do Dr. Davi Wipp. As características clínicas da epidemia, elas continuam as mesmas. 80% dos casos assintomáticos ou pouco sintomáticos, 20% dos indivíduos apresentam doença necessitando do atendimento público ou privado, desses 5% necessitam ser internados em ambientes de UTI. Especificamente a Baixada Santista, nos últimos anos, teve uma grande melhora do ponto de vista assistencial hospitalar. Novos hospitais em registro, hospital reformado em Itanhaém, o Irmã Dulce na Praia Grande, os hospitais de Santos. Agora o secretário inaugurou e começou a funcionar o novo hospital de Caraguatatuba. Então teve uma melhora muito substancial da parte hospitalar e leitos de UTI. Entendendo que o sistema, o SUS, funciona com referência e contra-referência. A maioria dos doentes deve procurar, quando tem manifestação clínica, atenção primária. E a atenção primária faz um encaminhamento para média e alta complexidade a partir da manifestação clínica do paciente. Esse é o sistema SUS muito bem organizado no estado de São Paulo e no Brasil. Obrigado, doutor Davi Wipp. Obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Continue acompanhando aqui a nossa coletiva. Antes de passar a palavra ao Pablo Ribeiro, da TV Band News, que pode já, por favor, Pablo, se dirigir ao microfone, quero voltar a dizer que não é hora de relaxar, é hora de salvar
vidas. E este é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. É aquilo que eu tenho cumprido como governador de São Paulo, assim como Bruno Covas tem cumprido à frente da Prefeitura de São Paulo. Haverá, sim, um momento, a crise não é eterna, a crise passa, mas neste momento nós estamos na fase ascendente e mais crítica desta crise. Portanto, repito, não é hora de relaxar, é hora de salvar vidas. E agora sim, vamos à pergunta do Pablo Ribeiro, da TV Band News, que está ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Pablo, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo no Band News TV. Existe uma diferença quando a gente fala em informação e como essa informação chega aos moradores, especialmente das periferias, especialmente das comunidades de São Paulo. A colega falou sobre profissionais de saúde que estão sendo contratados em Paraisópolis. Como garantir, através de um protocolo, que não haja, por exemplo, uma subnotificação de casos nessas comunidades? Quando a gente fala em higiene, por exemplo, a gente está falando em higiene para o resto da cidade de São Paulo, mas para esses moradores é um pouco diferente. Muita gente não tem acesso à água, como o senhor falou de saneamento. Falar em isolamento social também, é muita gente que tem que trabalhar. Como garantir que haja um protocolo para essas pessoas, para que não haja também uma subnotificação? E aí eu gostaria de uma segunda pergunta dirigida diretamente ao prefeito, se haverá a prescrição da cloroquina para essas comunidades, para que os médicos dessas comunidades possam receitar para os seus pacientes. Obrigado. Pablo, obrigado pelas duas perguntas. Já que a segunda é ao Bruno, o Bruno responde a segunda e pode responder parte da primeira também. Depois vamos ao doutor Davi Uip ou ao doutor Germa para a complementação da sua primeira pergunta. Bruno. O sistema de saúde do município não faz distinção de classe social, né? O atendimento feito nos hospitais municipais é para qualquer um, independente de onde quer que ele venha. A cloroquina, no caso do município, é para os pacientes dos hospitais municipais. Não é medicamento para ser distribuído em rua, seja a rua do Jardim, seja a rua do Paraisópolis. Obrigado, Bruno. Doutor Germa ou doutor Davi Uip? A primeira pergunta é feita pelo jornalista Pablo Ribeiro, da TV Band News. Ok. Então, essas contratações que estão sendo feitas pela Prefeitura, nós damos todo o apoio da forma como eles estão trabalhando e estão fazendo esta atitude, esta ação junto a uma comunidade como de Paraisópolis. Temos ao nível do Estado outras ações, como, por exemplo, a de uma ONG, eu não vou falar o nome da pessoa, nem da ONG, que está fazendo um sistema de isolamento para casos com o Covid positivo. Por favor, o Edson. Só para complementar, governador, prefeito, no caso de Paraisópolis, o município tem 3 equipamentos de saúde. Nós temos uma AMA e 2 UBSs, que fazem, em média, mensalmente, 24 mil atendimentos de saúde naqueles 3 equipamentos. Além disso, a menos de 2 quilômetros, nós temos o Hospital do Campo Limpo, um hospital importante nosso na estrutura hospitalar do município, e que nesse caso específico agora da pandemia, nós temos uma UPA na frente do hospital que inclusive nós separamos só para tratamento de síndromes respiratórias. Então há um perfeito entrosamento dessas unidades de saúde com a população. Então a possibilidade de haver subnotificação nessa região, ela é muito pequena, porque realmente nós temos um conjunto de profissionais grandes, 3 equipamentos da atenção básica e um hospital, que é um dos maiores hospitais nossos, que é o Hospital do Campo Limpo. Obrigado, secretário Edson Aparecido. Pablo Ribeiro, obrigado pela sua pergunta e participação. E também a Band News está transmitindo ao vivo esta coletiva de imprensa. Vamos agora a mais uma pergunta online, é da jornalista Silvia Morim, do jornal O Globo. Silvia, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, queria começar esclarecendo uma dúvida. Essa taxa de isolamento social mencionada de 49%, ela é para o Estado? E qual é, então, a taxa de isolamento social na cidade de São Paulo, que é onde a gente sabe que estão a maioria dos casos? 2, eu queria uma palavra do senhor sobre a que o governo do Estado atribui esse relaxamento
no isolamento social por parte da população de São Paulo, já que o senhor pede diariamente o cumprimento da quarentena. E uma última questão, o senhor mencionou a questão aí de ajuda financeira do governo federal. Eu queria saber se o Estado já pode dimensionar para a gente quanto em ajuda financeira do governo federal o governo do Estado e a Prefeitura recebeu até agora, desde o início da pandemia. Obrigado, Silvia. Silvia, 3 perguntas, você vai pedir gol no Fantástico, né? Mas nós vamos responder essas 3 perguntas. Em relação às taxas, eu vou pedir a ajuda da Patrícia Ellen, que tem um monitoramento disso, obviamente com a equipe da saúde, se necessário, com a cooperação do Bruno Covas também. Patrícia. Ótimo. E depois eu respondo as outras 2, tá? Bom, sobre a primeira, Silvia, a nossa taxa do Estado, eu mencionei que hoje caiu para 49%, a da cidade caiu de 53% para 51%. Quando eu falo hoje, é o dado de ontem, que a meio-dia a gente sempre recebe do dia anterior, então a cidade de São Paulo está em 51%. Esse ponto sobre o reforço positivo do cumprimento do isolamento, nós temos hoje uma quarentena considerada no mundo leve, né? Porque São Paulo nunca parou. E aí eu falo com o meu chapéu de desenvolvimento econômico. Nós temos a indústria funcionando, serviços essenciais, toda a parte de material de construção, logística, segurança, alimentação. E mesmo nos serviços não essenciais, os modelos de delivery e drive-thru estão completamente permitidos e inclusive incentivados para que as pessoas continuem tocando os seus negócios. Em países que tiveram que fazer um controle forte da pandemia, eles fizeram esse modelo que é chamado de lockdown, né, que aí é o fechamento e as pessoas têm um controle do fluxo das pessoas na rua. Então a gente está num modelo diferente que inclusive tem um olhar econômico muito cuidadoso. A gente está tentando encontrar o equilíbrio entre os dois, mas aí eu com o meu chapéu de tecnologia, na comparação de isolamento social, as nossas taxas estão bem abaixo da média dos países que aplicaram quarentena, todos chegam entre 70% e 80% em algum momento, a gente nunca passou de 60%. Posso só fazer um comentário sobre econômico, governador? Hoje de manhã nós inclusive participamos, os 4 estados do Sudeste, em uma conferência telefônica com o governo federal, que é feita semanalmente com o gabinete de crise, diretamente com a Secretaria da Casa Civil, a Casa Civil no governo federal, e o nosso pedido, inclusive, específico foi as datas, para que a gente possa saber exatamente sobre os recursos, quando e como eles vão chegar para a população, e em desenvolvimento econômico, há um pleito específico do setor econômico paulista, que é sobre as operações de microcrédito, para que a gente possa fazê-las chegar. O governador anunciou aqui os 650 milhões de reais que nós colocamos do Estado diretamente disponível para a população, para micro e pequeno empreendedores, mas a nossa demanda cresceu 5 vezes, né? E a gente colocou em recursos, nessas últimas 2 semanas, em virtude do coronavírus, mais recursos do que a gente tinha colocado na história inteira do Banco do Povo, em 22 anos. Então nós temos sim um desafio de fazer esse recurso chegar rápido, porque a população está precisando dele agora, né? Bem, então a primeira pergunta, Silvia, quando eu falei gol no Fantástico, é música no Fantástico. Até vou pedir aos demais jornalistas aqui que, por favor, mantenham uma pergunta, porque nós temos um compromisso com as emissoras de televisão de respeitar o horário que hoje já avançou além do limite. Por isso é que peço que mantenham uma pergunta apenas a cada intervenção. Ainda as 2 perguntas complementares, Silvia. O relaxamento, infelizmente, há informações, estímulo pelas redes sociais de pessoas que são absolutamente irresponsáveis, propondo, estimulando o relaxamento das medidas de isolamento. Então, volto a pedir a você que está na sua casa, não dê consideração a recomendações para relaxar. Não saia de casa. Você tem estima e amor pela sua vida, a vida dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus demais parentes, dos seus vizinhos, das pessoas que você considera. Não saia de casa. Sempre que você sair de casa, por uma não essencialidade, você está colocando em risco a sua vida, a sua saúde e também
de outras pessoas. Então, é preciso que nós façamos mais campanhas, como temos feito aqui em São Paulo, assim como veículos de comunicação, todos eles, sem exceção, de maneira muito séria, sobretudo as emissoras de televisão, mas não estou excluindo as emissoras de rádio e veículos de mídia impressa e as páginas eletrônicas, que têm recomendado a orientação da Organização Mundial da Saúde e dos profissionais da medicina para que as pessoas respeitem o isolamento. O isolamento é a melhor forma de salvar vidas neste momento. Sobre a ajuda financeira, o que foi prometido pelo ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, ele cumpriu o compromisso e os recursos chegaram até o estado de São Paulo, naquela coletiva de imprensa que ele participou aqui conosco tem 3 semanas. Mas nenhum outro recurso de nenhuma outra natureza chegou a São Paulo. 0. Vamos agora à penúltima pergunta, que é do jornalista Júnior Berilo, da Super Rádio. Júnior, obrigado por estar aqui. E sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, prefeito, a todos. Eu tenho observado que os municípios estão aderindo à quarentena, estão colaborando com a quarentena. Inclusive, tem 2 casos que eu quero destacar aqui. Guarulhos, por exemplo, o prefeito determinou, através de um decreto, que quem vai, os idosos que saírem de casa, eles não estão proibidos de sair de casa, podem sair, mas se forem a supermercados, farmácias, tem que estar com a máscara. Sem máscara, não podem entrar. E em Guarulhos também, 2 pessoas da mesma família só podem entrar no supermercado, não pode entrar a família aí com todo mundo e entrar no supermercado. Barueri, na Grande São Paulo, o prefeito havia lacrado as quadras de esportes nos bairros, mas os adolescentes, os jovens, iam lá, quebravam cadeado, corrente e continuavam jogando. O prefeito determinou que as traves, as redes foram todo recolhido para um galpão e só quando passar isso vai ser tomada as providências. A minha pergunta para o prefeito Bruno Covas é se em São Paulo, no município de São Paulo, alguma ação vai ser feita em relação a quadras, a praças, para evitar aglomerações, se a GCM vai fazer algum tipo de patrulhamento e se o Estado, o Marcos Vignoli ou o governador recebeu de algum prefeito alguma dificuldade que eles possam estar tendo em cumprir a determinação do decreto ou para estar implementando esse decreto. Bom, a todo momento estamos fazendo. Ontem mesmo a gente começou a cercar a Praça Pôr do Sol, na zona oeste de São Paulo, que durante esse fim de semana a gente teve inúmeras fotos de uma grande aglomeração de pessoas. O próprio gradeamento foi solicitado pela comunidade que mora no entorno da praça. Então vamos testar isso para ver se é o caso depois a gente ampliar esse tipo de ação para outras praças na cidade de São Paulo. O Marco Vignoli, não sei se está aqui presente conosco. Vignoli, se você quiser fazer uso, só te peço, só não passar em frente da câmera de Libras. Não, por aqui. Não. Por aqui? Agora já foi. 2 vezes. Bem, não tem problema. Se puder vir um pouco mais para cá, porque nós temos a tradução de Libras e você, sem querer, passou 2 vezes na frente. Perdão. Mas, por favor. Eu vi a câmera aqui e fui desviar, perdão você. Bom, os prefeitos, a imensa maioria tem feito um grande esforço, uma grande rede aqui no estado de São Paulo, sendo muito duros nas medidas e conseguindo fazer a quarentena de forma muito competente nessa grande mobilização. Eu acho que fica hoje o grande desafio aqui para todos chegarmos juntos nesse 70% de meta de isolamento social colocado pelo governador João Dória. Obrigado, Marco Vignoli. Júnior Berilo, complementando, a sua é a penúltima pergunta. Quero registrar aqui prefeitos e prefeitas do interior de São Paulo têm mantido uma posição de muita dignidade, de muito respeito à orientação do governo do Estado e alguns até de forma criativa e orientativa, colocando as suas guardas municipais e até outras áreas das prefeituras para orientação à população. Por exemplo, carros de som, cidades menores, tem funcionado muito bem. Eu queria aproveitar para cumprimentar prefeitas e prefeitos do interior do Estado por estarem solidários nesta missão que nós temos de salvar vidas e proteger as pessoas. Vamos agora à última pergunta de hoje, que é do jornalista William Cury, da TV Globo e Globo News. Will, obrigado pela paciência também. Sua pergunta, por favor. Tudo bem, boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta, vai parecer que são 2, mas é uma só, tá? Uma complementação à do colega anterior. O governo fez a quarentena,
Prefeitura também, fecharam estabelecimentos, tem uma campanha maciça, coletiva diária para conscientizar as pessoas. Mesmo assim, nós temos 49% de adesão ao isolamento, segundo os dados de ontem, e o objetivo é chegar a 70%. O que pode ser feito a mais pelo governo para conseguir chegar aos 70%? O complemento dessa pergunta é, sobre a fila de testes, havia previsão de que até amanhã o número de testes processados diariamente chegasse a 8.000. Vai ser possível? Obrigado. Bom, gostei dessa técnica do jornalista William Cury. É uma única pergunta, mas que se tornaram duas perguntas. Mas gostei da habilidade, Will. Vou responder a primeira e a segunda vou pedir ajuda do Dr. Davi Wipp e do Dr. Germa. Em relação à quarentena, nós já chegamos a 59%. Isso já foi mencionado aqui. Houve um relaxamento circunstancial, o que nos obriga a voltar a pedir, a solicitar, a recomendar que as pessoas tenham respeito pela quarentena. A quarentena ajuda a salvar vidas. Ninguém gosta de fazer quarentena, ninguém gosta de solicitar a quarentena. Ela é necessária para preservar a saúde e a vida das pessoas. Vocês viram os gráficos aqui que foram apresentados, onde nós temos a quarentena sendo obedecida, menos infectados, menos mortes. Esta é a orientação correta. Se já tivemos 59, nós podemos voltar a ter 59, 60 e caminhar para 70%. É insistir, perseverar, fazer campanhas, buscar a orientação médica, orientação científica, agradecer o apoio dos meios de comunicação que de maneira séria e consistente têm demonstrado isso e que as experiências internacionais têm reproduzido adequadamente resultados onde há o isolamento social. Portanto, é manter, perseverar, insistir para que tenhamos esta medida preservada e atendida pela população. Vamos agora à complementação sobre os testes com o Dr. Germa e ou Dr. Davi Wipp. Will, boa tarde. Nós tivemos hoje uma reunião com a rede de teste, né, de testagem, que é coordenada pelo Dr. Dimas Covas. Ela é constituída pelo Adolfo Lutz e suas regionais, os hospitais universitários e serviços privados do Estado de São Paulo. Nós temos uma produção hoje de 1.900 testes por dia e entram 1.300 testes por dia para serem processados. Nós devemos chegar a semana que vem a 5.000 e 8.000 até o final ou perto do dia 27 de abril. O que fez ocorrer esse atraso foi a importação de testes, de kits, de matéria-prima para a realização dos testes. Nós fizemos uma compra de 1.300.000 kits da Coreia, no sentido de fazer este processamento. Estamos esperando para segunda-feira a entrega de 725.000, que aí então coloca tanto o Lutz quanto os universitários numa situação de estoque de kits para a realização de exames normal. E aí então podemos acelerar este processo. Esse kit ele tem duas partes, uma que é para a própria realização do exame e a outra que é o preparo do exame. Para esses kits, nós também, eles são de um modelo, vamos chamar assim, de preparo automático para a realização dos exames, o que também aumenta a velocidade da operação de realização dos testes. Então essa é a nossa posição hoje. Obrigado, Dr. Germa. Obrigado, William Cury, da TV Globo, Globo News. Quero agradecer a Record News e a TV Cultura, que mantiveram a transmissão integral desta coletiva. São 13 horas e 42 minutos. Mas agradecer também a CNN, a Band News, a Rede TV, a TV Bandeirantes e a própria Globo News, pelos flashes ao vivo feitos aqui no Palácio dos Bandeirantes nesta tarde. Não teremos coletiva amanhã, Sexta-feira Santa, nem sábado,
sábado e domingo. Vamos, após a Páscoa, voltaremos aqui na próxima segunda-feira, às 12h30, com uma nova coletiva. Quero desejar aos jornalistas que aqui estão, cinegrafistas, fotógrafos, os jornalistas que estão em casa, online, participando, acompanhando, e a você que está nos assistindo, nos ouvindo e nos lerá em seguida, desejar que possam ter uma feliz Páscoa, mesmo num momento difícil como esse, e um momento de paz, reflexão e orações. E volto a repetir, não é hora de extremismos, é hora de bom senso, equilíbrio, união, sobriedade e capacidade de juntos vencermos esta dificuldade, vencermos essa crise. Muito obrigado, paz no coração, boa Páscoa a todos.